Você viu aí, né, na matéria, a importância desse assunto. Nos últimos anos, tem aumentado, gente, de forma significativa a incidência de câncer coloretal. Nas regiões norte e nordeste, por exemplo, chega a ser o quarto tipo de câncer mais prevalente. Tá? A gente recebe hoje aqui no estúdio o coloproctologista Dr. Ramon Mendes, que vai nos ajudar a compreender, entender e desmistificar algumas questões relacionadas ao assunto. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, tá? E eu quero começar falando de alimentação, tá? Existe algum tipo, doutor, de alimento que ajude no aumento da incidência desse tipo de câncer? E o que a gente deve comer com menos frequência? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Gostaria de falar um pouquinho sobre o câncer coloretal. É uma doença realmente bastante prevalente. É o segundo ou terceiro câncer mais comum na população mundial. E a gente preconiza o quê? Esse aumento, um dos grandes fatores do aumento do câncer coloretal é realmente a alimentação, o tipo de dieta. A gente vê que cada vez mais os alimentos condimentados, os alimentos embutidos, alimentos enlatados, defumados, esses são os alimentos ruins, são alimentos pré-cancerígenos. Então, favorece sim o paciente a ter o câncer coloretal. Então, aquelas pessoas que têm uma alimentação não saudável, ela tem maior chance sim de desenvolver um câncer coloretal. Pronto, tem algum alimento, a gente sabe dos alimentos, né, que acabam prejudicando. Existem alimentos que beneficiam em relação à prevenção, o tratamento? Sim, hoje em dia a alimentação saudável, que é uma alimentação rica em fibras, então é bastante favorável. Por que fibras? A fibra favorece a formação do bolo fecal, tá? Ela melhora o trânsito intestinal, então é um fator protetor o uso da fibra, além de ajudar também a baixar o colesterol. Temos também o quê? Aquela alimentação saudável, tá? Os alimentos hoje, cada vez mais, eles têm muitos agrotóxicos. Então, aqueles alimentos que são cultivados, com culturas de cultivados sem agrotóxicos, ele também reduz a chance de ter um câncer coloretal. Eu sempre falo assim, uma alimentação saudável é frutas, é verdura, é evitar aquelas comidas mais pesadas. Então, não é que você está proibido, mas é evitar o exagero. O excesso nunca é saudável. Pronto, doutor, existe aí uma grande incógnita em relação ao consumo da carne vermelha, né? Algumas linhas aí de pensamento afirmam que a carne vermelha ela acaba prejudicando, né, nessa questão do câncer coloretal. Isso é verdade? Isso é mito? Isso é verdade para quem come? É bom você fracionar? Qual frequência deve comer ou não existe isso? Exato. Tudo em excesso é desfavorável, não é saudável o excesso de carne vermelha. E hoje sim a gente preconiza a alimentação de carne vermelha apenas 2 vezes na semana, tá? E essa é a alimentação saudável. Então, se você pode comer 2 vezes na semana, mas não exagerar, não mais do que 2 vezes, porque o excesso de carne vermelha, realmente, ela sim favorece ao câncer coloretal. Pronto. Vou mais uma vez aqui, gente, frisar, tá, o nosso zap. É o 71999860008, 99860008. Doutor, em relação a sintomas, né? Qual o sintoma? Porque é uma doença silenciosa, não? Então, qual o sintoma a gente tem que ficar atento? Realmente o câncer coloretal, no início ele é silencioso, tá? Mas ele pode dar alguns sinais, alguns sintomas de alerta para a gente. Então, a gente tem que ficar sempre atento àqueles pacientes que têm sangramento retal. E aí, muitas vezes, a gente acha o quê? Que é uma doença hemorroidária. É uma hemorroida que aquilo não me faz ficar preocupado. Então, o sangramento é um sinal de alerta que faz o paciente procurar um especialista. Além do sangramento, algumas alterações importantes. Então, a mudança do ritmo intestinal. Então, aquela pessoa que ia ao banheiro todos os dias, ela já passa de um momento para outro mudar esse ritmo, essa frequência de ir ao banheiro. Um outro sinal também importante é a mudança no formato das fezes. Então, aquelas fezes mais em fita, aquelas fezes finas, ela também prediz, dá um sinal de alerta para a gente, por ter algum estreitamento na luz intestinal. Além disso, perda de peso, perda do apetite, abdômen distendido, bastante gás. Sim, esses pacientes precisam sim uma atenção especial. Pronto. Tem uma idade, doutor, que a gente deva começar a ficar mais atento em relação a esse tipo de doença? Ou ela pode chegar a qualquer momento da vida? O câncer coloretal ele pode dar em qualquer idade.
tá? Desde um adolescente a um paciente mais, a idade mais avançada. Não é o comum. Qual é a idade mais comum de você desenvolver o câncer coloretal? A partir dos 45 anos, 50 anos, é quando a gente começa a um rastreamento. O rastreamento é o quê? É pegar uma população em geral e submeter a um exame de colonoscopia. E esse exame eu consigo, sim, avaliar se o paciente tem algum risco, alguma lesão pré-maligna ou não. Se os pacientes têm sintomas, esse rastreamento deve começar antes. Então, se tem alguma queixa, mudança do ritmo intestinal, perda de peso, mudança no formato das fezes, esse paciente deve ser investigado antes. Além disso, aqueles pacientes que têm história familiar de câncer coloretal. Então, se eu tenho um tio que diagnosticou câncer aos 40 anos, eu devo fazer a minha investigação com 10 anos antes do diagnóstico desse caso índice na família. Certo. Esse exame, doutor, como é que ele é feito? Algumas pessoas estão perguntando o que é necessário para fazer o exame. Ainda existe a questão do preconceito por parte de homens? O exame de colonoscopia, que é o exame que vai fazer o diagnóstico, existem alguns tabus, algumas coisas que são divulgadas e aí muitas vezes o paciente tem medo, tá? Na verdade, o exame de colonoscopia ele consiste em quê? Em fazer uma limpeza intestinal e com isso você vai passar uma câmara pelo reto e vai percorrer todo o seu intestino. A grande vantagem da colonoscopia é eu poder pegar uma lesão precoce, um tumor precoce, e com isso eu consegui, muitas vezes, eu fazer o diagnóstico e até o tratamento dessas lesões pré-malignas. Certo. Tá chegando muitas perguntas aqui, tá? Vou pedir que vocês continuem enviando através do nosso zap, 7199860008. Existe uma incidência, doutor, aqui entre homens e mulheres, uma maior incidência no número de casos? Hoje está bem equiparado, tá? O câncer coloretal no homem, ele é o terceiro câncer mais comum, perdendo para próstata e pulmão. E na mulher é o segundo câncer mais comum, perde apenas para a mama. Então é bastante elevada a incidência do câncer coloretal. Mais uma vez, a gente volta a falar aqui de saúde, tá? A gente está falando do câncer coloretal. E aí a gente deu o nosso zap aí, para você poder mandar, né, as suas dúvidas, tirar suas dúvidas, é o 719-9986-0008, 9986-0008, está pipocando aqui de perguntas. Doutor, tenho 42 anos, tenho prisão de ventre, já tive episódios de sangramentos nas fezes várias vezes, além de sempre ter constipação e barriga inchada. Não consegui fazer exame de colonoscopia, né, devido à idade. Mesmo com esses sintomas, é necessário esse exame? É a Mafalda lá de Sussuarana. Exato. Não existe uma idade para fazer a colonoscopia, tá? Então ela tem 42 anos, história de abdômen crescendo, sangramento, dor abdominal, ela sim tem que fazer a colonoscopia, é um exame de rastreamento, de diagnóstico, tá? A gente tem pacientes muitas vezes até com 85 anos que tem que fazer a colonoscopia se tem uma forte suspeita. Então o sangramento, distensão abdominal, dor abdominal, é sim um sinal de alerta e faz sim ficar preocupado, me faz querer sim uma colonoscopia para uma paciente como essa. Certo. A gente está com mais perguntas aqui, doutor. Gostaria de saber como identificar a diferença de hemorroida, né, e câncer coloretal, se tem sintomas que possam diferenciar. Cláudia de Paripe. O mais importante é não confundir os diagnósticos, tá? Então, o câncer coloretal, ele tem alguns sintomas bem semelhantes à doença hemorroidária. E só consegue avaliar isso com o especialista. Então, o sangramento vermelho vivo, ele favorece muito mais a doença hemorroidária. Mas se o paciente tem um tumor de reto, que é a parte final do intestino grosso, ele pode também ter esse sangramento vermelho vivo. Óbvio, aquele sangramento escuro favorece muito mais pensar em um câncer, mas o mais importante é ir no especialista para avaliar essa região, fazer um exame de toque retal, fazer uma colonoscopia, para aí sim afastar ou diferenciar uma doença hemorroidária de um câncer coloretal. Pronto. Doutor, eu tenho todos esses sintomas. Já fiz uma vez colonoscopia e ainda estava sujo, mas a médica fez assim do mesmo jeito, deu benigno, mas continuo com os mesmos sintomas, né? Queria que o senhor me orientasse. Além disso, sinto muitas dores abdominais na barriga, barriga inchada e fezes finas, né? A Ana Cristina, do bairro da Paz. Ana, assim, uma coisa importante, uma colonoscopia suja,
a gente considera que é uma colonoscopia que não foi completa, tá? Então, todo paciente que faz uma colonoscopia e essa colonoscopia está suja, não está bem limpo o colo, ela deve sim repetir nos próximos 6 meses uma nova colonoscopia, porque eu não posso dizer que o exame normal com o colo todo sujo. Certo. Doutor, meu esposo deu sangue oculto nas fezes. Teve um irmão que morreu de câncer de intestino. E o meu esposo já está há quase 1 ano esperando para fazer a colonoscopia. É a Marli da Ribeira. Exato. Ele tem um fator de risco importante, a história familiar, tá? E o sangue oculto. Então, uma das formas de a gente fazer triagem na maioria da população é o teste de sangue oculto. Se o sangue oculto ele é positivo, esse paciente ele tem sim que fazer uma colonoscopia. Tá? Ele tem que buscar um serviço para poder fazer a colonoscopia o quanto antes, ainda mais com essa história familiar de câncer coloretal. Pronto, continue mandando suas perguntas, está no nosso zap, no canal direto. Aí que você que está acompanhando o programa com a gente, é o 71999860008. Já pode pegar aí o seu telefone e já mandar mensagem aqui para a gente, que daqui eu já estou pegando direto, tá? Doutor, quando detectado, qual a melhor maneira de cuidar dessa doença? Vamos lá, então o mais importante eu fiz o exame de colonoscopia e vi que tinha um tumor de colo, tá? Quando o tumor é inicial, eu posso muitas vezes retirar essa lesão por colonoscopia. É o primeiro tratamento do tumor precoce. Quando o tumor é mais avançado, eu diagnostico um adenocarcinoma, ele vai por 2 etapas. Se for em reto e um tumor maior, grande, ele vai para uma rádio e uma quimioterapia inicialmente. Se não for um tumor no colo, na parte mais superior do reto, no intestino grosso, o primeiro tratamento preconizado nosso é fazer a cirurgia, que é a remoção desse tumor. Tá? Então, o paciente faz uma tomografia de abdômen e tórax, ver se está tudo normal, só tem aquela lesão localizada, o tratamento é cirúrgico. A cirurgia, hoje em dia, ela pode ser feita por via aberta, por via laparoscópica e, hoje em dia, a cirurgia robótica. É uma abordagem do tratamento do câncer coloretal com o uso do robô. Pronto. Doutor, o sangue nas fezes sempre vai ser câncer ou pode ser outro tipo de sinal? O sangue nas fezes não quer dizer que é sangue, é um alerta. Então, pode ter uma fissura anal, muitas vezes o paciente tem um cocô ressecado, machuca o ânus e cria uma ferida naquela região, isso é uma fissura anal. Pode ser uma doença hemorroidária ou sim o tumor coloretal. Então, sangramento tem que ir no especialista. Certo. Doutor, como amenizar ou evitar os sintomas que poderão acontecer durante o preparo da colonoscopia? Refiro-me principalmente ao caso do paciente venha a sentir náuseas e vômitos durante o preparo. Tenho muita fobia em sentir ânsia de vômito. Rosiane de Alagoinhas. Excelente pergunta, na verdade. Então, assim, quando você faz o exame de colonoscopia, você tem que fazer um preparo intestinal. Eu tenho que limpar o intestino. Então, eu vou tomar uma solução. E muitas vezes essa solução não é uma saborosa, tá? Então, realmente você tem que tomar rápido aquela solução. Muitas vezes gosto de limão, adocicada, que é o manitol algumas vezes. E isso causa a náusea. Como é que eu posso diminuir essa chance? Antes de você iniciar o preparo, já começar a fazer o uso dos remédios para enjoo. Tá? Então, você tem vários remédios hoje, medicamentos que podem ser feitos para enjoo. E você começa antes do preparo, já fazer uso do enjoo, dos remédios para enjoo. Doutor, o uso de laxantes em comprimido constantemente causa câncer do colo do útero retal? Essa é a Cat, né, lá de Pernambués. Boa pergunta. Assim, o uso do laxante ele não vai causar o câncer, tá? Isso não pode tirar do script. Mas o grande problema do uso do laxante é você criar uma grande dependência. E o intestino se tornar um intestino preguiçoso. Ele não querer mais funcionar sem o uso do laxante. E cada vez mais o corpo quer mais laxante, quer mais uso do laxante. Isso sim causa um grande problema no intestino e o intestino para de funcionar, você acaba indo para uma cirurgia para remover esse intestino que não funciona mais. Mas o câncer não. Bacana. Doutor, a obesidade aumenta o risco de câncer coloretal? Essa daqui é a Sidlene, lá de Governador Mangabeira. Exato. Isso é um dos grandes fatores de risco do câncer coloretal, é a obesidade. O sedentarismo e a obesidade aumenta mais de 20% a chance do paciente ter um câncer coloretal se ele é obeso ou sedentário. Pronto. Doutor, pólipos intestinais podem se desenvolver para câncer de cólon? Viviane de Feira de Santana. Exato. Os pólipos é a lesão inicial. Muitas vezes, 90% dos tumores coloretais, ele começa com um pequeno pólipo. E esse pólipo, ele cresce, ele desenvolve, muda as células e aí sim se transforma em um tumor maligno.
Pronto. Gostaria de saber, doutor, como identificar a... Essa aqui a gente já leu, tá, né? Uma pergunta parecida, deixa eu passar para outra. Se na hora de fazer a necessidade sangrar um pouquinho, seria preocupante? Maria de Petrolina. Vamos lá. O sangramento único, isolado, ele requer um alerta, tá? Então, o paciente deve observar o corpo dele sempre que for fazer o cocô, olhar o vaso, se tem sangramento, às vezes sujou o vaso. Então, a frequência constante ou esporádica do sangramento, sim, deve sim fazer procurar um especialista. Pronto. Eu tive câncer de intestino e descobri através das hemorroidas, fiz o exame de retocoloscopia e quando o médico disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, que meu médico ia conversar comigo, fiquei desconfiada, porque meu pai morreu com câncer de próstata. Corri, me operei e hoje já fez 5 anos e eu faço acompanhamento. Luciana do Costa Azul. Exato. Ela tem um sinal de alerta, ela tem uma história familiar de câncer de próstata, não tem relação o câncer de próstata com o câncer de intestino, mas ela tinha algum sangramento que levou ela a fazer um procedimento cirúrgico e fez a remoção, tá, de alguma lesão, na verdade. A hemorroida só foi um sinal de alerta que fez ela procurar um especialista, mas uma hemorroida ela nunca vai virar um câncer coloretal. Pronto. Doutor, tenho dificuldade de evacuar e as fezes são muito ressecadas. Chego a passar de 4 até 5 dias sem ir ao banheiro. O que pode ser? Será que tem a ver com algum sintoma do câncer? Maria de Feira de Santana. Uma das coisas que a gente observa muito e gosta de chamar atenção é a mulher ela ser constipada, tá? E muitas vezes a mulher não respeita muito a vontade de ir ao banheiro. Ela tem vontade de manhã, ela se maquia, fica toda bonita, se arruma, se alimenta e dá vontade. Ela tem que sair para o trabalho, ela não vai ao banheiro. E ela inibe 1 dia, 2 dias e acaba ficando constipada. O homem não acontece tanto isso, porque ele tem vontade de ir ao banheiro, ele para o que tem que fazer e vai ao banheiro. Então, culturalmente, a mulher é constipada. Mas a paciente que mudou o ritmo intestinal, ela tinha um ritmo normal e ficou até a constipação, ela sim deve ser investigada para um câncer coloretal. Doutor, eu tenho uma glândula perto do ânus que fica, às vezes, com pus. O que pode ser? Aline de Salinas das Margaridas. Geralmente o que produz muito a secreção nessa região pus, a gente pensa muito em uma fístula anorretal, tá? Mas também o câncer coloretal, ele pode se manifestar através de uma fístula. E é uma manifestação do câncer coloretal, essa secreção purulenta na região perianal. Pronto. Alex, pergunta ao doutor, né, que eu tive embolia e depois do tratamento continuo sentindo dor no abdômen do lado esquerdo e faço uso de anticoagulante. O que pode ser? Célia da Cidade Nova. O paciente tem embolia, possivelmente ele teve uma trombose, tá? Trombose é fator de risco para qualquer tipo de câncer, tá? Então, uma das manifestações do câncer coloretal, de um câncer em geral, é uma embolia, uma trombose. Ela não foi investigada ainda, então ela tem essas dores importantes, as dores abdominais, é anticoagulada. Então, assim, você precisa colher melhor a história, os fatores de risco da paciente, para entender se realmente ela tem um risco de um câncer coloretal. Oi, tenho 45 anos, já tive uma fissura retal e pós-operatório tive fístula. Recentemente fiz colonoscopia, tem quase 2 anos. E, segundo a médica, ela tirou alguns pólipos. Tenho que monitorar isso sempre? Sou extremamente ressecada, fezes finas ou em pequenas bolinhas. Patrícia de Laura de Freitas. Essa é uma excelente observação, tá? Então, eu fazer uma colonoscopia não quer dizer que eu não vou ter câncer coloretal. O mais importante de acompanhamento e segmento do paciente é saber quantos pólipos foram retirados, o tamanho desse pólipo, se é um pólipo maior do que 1 centímetro, e a biópsia desse pólipo. Em base dessas 3 informações, eu defino se o paciente precisa repetir a colonoscopia com 1, 3, 5, 7 ou 10 anos, um novo exame de colonoscopia. Tem 2 anos que eu fiz uma colonoscopia e a médica retirou um pólipo, né? Ela disse que já estava do tamanho de um dedo e ele tinha um formato de cogumelo. Será que eu corro risco de desenvolver um câncer de intestino? Mariana de Itapuã. Todo paciente que tem pólipo e tem algum pólipo no intestino, ele sim tem que ter uma vigilância. Por quê? Ele quer dizer que o intestino dele ele tem tendência a formar pólipos. E por isso essa vigilância de saber quantos pólipos, o tamanho do pólipo e a biópsia do pólipo, vai me dizer qual é a frequência que eu devo repetir esse exame. O que seria pólipo, para quem está em casa, por favor, doutor? O pólipo é uma célula que cresceu diferente no intestino, tá? Ela pode ser muitas vezes esse formato de um cogumelo, tá? Ele tem uma base e uma cabeça, um pescoço e a cabeça, mas é uma célula que cresceu diferente da mucosa intestinal. E ela começa a desenvolver, crescer.
com o passar do tempo, essa célula ela sofre uma mutação e aí sim vai virar o câncer coloretal. Pronto, você que está acompanhando aqui o nosso programa, gente, vocês podem, tá? A gente está falando aqui do câncer coloretal, tá? E você pode tirar as suas dúvidas através do nosso Zap. A gente está lendo aqui uma enxurrada de perguntas que os telespectadores estão mandando. Estamos ao vivo exatamente agora, 2h07. Então, pega o seu telefone, pega aí, ó, e já manda um Zap para a gente, 71999860008. Aproveitar, agradecer a participação do doutor Ramon Mendes. Muito obrigado, doutor. Tem muitas perguntas aqui que a gente não conseguiu, né, responder. Queria que você deixasse seu contato e também suas redes sociais. A rede social nossa é @Dr. Ramon Mendes, tá? E @Instituto Ramon Mendes de Coloproctologia.